em mim, olha para mim, não olha para a tua filha morta, ou que estão dizendo que está morta, seja lá o que aconteceu com ela. Show! Sem acudir a tais palavras, ele desprezou a notícia, péssima notícia, que a menina estava morta. Não temas. Então ele dá a solução. Não temas. Calma, Jairo, não se desespere. Agora você já imaginou pedir calma? Imagine, você pedir. Já é difícil pedir calma para alguém que bate o carro. Acabou o carro, o seguro como sempre venceu na véspera, aquela história toda e tal. Pedir calma para alguém assim já é complicado. Agora pedir calma para uma pessoa que está doente, ou que recebeu a notícia de uma doença de alguém querido, já é mais complicado. Agora pedir calma para um pai que perdeu uma filha única, com 12 anos de idade, pedir calma. É isso. Pediu. Não temas, não é bem calma, mas não temas, não se apavorem. Mas ele não ficou só nisso. Ele deu o caminho a seguir. Senhor, eu não vou me apavorar. Por quê? Se eu estou cheio de motivos para me apavorar, você acha pouco? Crê somente. Então não é assim. Não temas, Jairo, a vida é bela. Você vai ter mais filhos e filhas. Não se preocupe, eu sei, eu entendo a sua posição, o seu sofrimento, mas seja otimista, seja happy. Não, esse tipo de evangelho, esse evangelhozinho fácil, que muitas pessoas colocam por aí. Jesus te ama, sorria. Isso é uma irresponsabilidade evangélica. Sorria, Jesus te ama. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada de nada. O evangelho é muito mais sério do que isto. Então quando Jesus diz não temas, não é porque a vida é boazinha, bonitinha, não, porque a vida não é boazinha nem bonitinha, coisa nenhuma. A vida é muito dura. Então ele dá a solução. Não temas. E o que eu faço? Creia. Pronto, aí vai. Agora vai. Isso é evangelho. Isso é Bíblia pura. Creia em mim, Jairo. E aí você vai deixar de ter sentido em ter medo. Perfeito. Você vê que 3 palavrinhas dele, né? 4. Não temas, creia somente. O quanto vai dentro de 4 palavras de Jesus Cristo. Espetacular. Em Lucas, no capítulo 8, nós vemos a complementação, quando Jesus diz, e ela será salva. Ou seja, eu vou resolver isso. Vou solucionar esse problema. Ele garantiu. Não temas, creia, e ela será salva. Eu vou resolver isso. É como se Jesus tivesse dito, você mesmo não acabou de confessar que crê no meu poder para curar a sua filha? Pois mostre agora esta fé. Vamos lá, chegou a hora do teste. E toda fé é testada uma vez, duas, várias. Esse era um teste grande para Jairo provar o que ele tinha acabado de dizer. Vá lá, coloca a mão sobre ela e ela será salva. Ele tinha acabado de dizer. Pois, mostre que você crê nisso, Jairo. Quem já é de Cristo, quem já exerceu fé em Cristo, é um filho de Deus pela fé, sabe exatamente o que se passou com Jairo. Algumas vezes nós somos mesmo pegos em situações que nos teriam levado ao desespero, se estivéssemos sozinhos. Desespero. Mas Jesus está ao lado, não da forma como esteve com Jairo, fisicamente, ali, mas, aliás, eu posso dizer, mais do que ao lado, ele está dentro de nós, pelo Espírito dele e do Pai, que habita conosco, o Espírito Santo, e sussurra em nossos ouvidos, na nossa alma, calma, não temas, não se desespere. E é o próprio Jesus Cristo falando em nós, através do Espírito Santo dele, creia em mim, eu vou lhe ajudar. Todo crente conhece o peso destas palavras inaudíveis, mas absolutamente fortes, claras no seu coração. Pode ser no meio de uma madrugada terrível, no meio de uma manhã horrorosa, no meio de umas situações que a gente não gosta nem de se lembrar, mas cujo apoio, cujo peso veio de uma maneira
absolutamente inesquecível aos nossos corações: calma, não temas. E ele fala pouco, né? Fala pouco. Não temas, creia somente. Não fez um discurso aqui teológico para Jairo, falando do poder dele, quais eram os planos dele, o que ele ia fazer com a menina, o que não ia. E a história não vai correr aqui. Mas ele falou pouco. Confie em mim, só isso. E lá foram. Chegando lá, Jesus permitiu que apenas 3 entrassem dos apóstolos dele, Pedro, Tiago e João, além dos próprios pais, porque tinha um alvoroço grande na casa, muito choro, lamento, provavelmente gritos profissionais de carpideiras que eram contratadas para chorar, mesmo na época. E estava lá aquela confusão de morte, choro, lamento. Aí Jesus diz assim: ela não está morta não, ela dorme. Ora, qual é o maior sonho de alguém que pensa que um parente morreu, que não seja o próprio Deus chegar e dizer: não morreu? Qual é o maior sonho que pode ter? É Deus chegar e dizer: não morreu não. E é exatamente o que ele diz: ela não morreu. Mas não acreditam e riem dele. Agora, um minutinho, vocês não estão se acabando de chorar aqui? Lamentando, as lágrimas chegam, banham os rostos de vocês, agora já estão rindo. Sempre me impressiona isso. Como é que se passa de um choro para um riso tão rápido, e um riso de gozação? Sabe o que isso mostra? A superficialidade de muito choro, e a ruindade do coração humano, sempre pronto a gozar do outro, mesmo que esteja no meio de um choro, mas não vai perder a oportunidade de dar uma gozada num. Como é? Vem esse homem dizer que esta mulher não está morta, essa moça não está morta, a gente não conhece o morto. Mas ele disse que ela não estava morta, e riram dele. As situações na vida mudam muito rápido, tudo se inverte. Ri melhor quem ri por último. Riram de Jesus, não deveriam ter rido, ele não estava brincando. E o pior não é rindo de uma pessoa igual para igual, mas do próprio Filho de Deus. E o Filho de Deus não falando de alguma coisa qualquer, como ele muitas vezes ele falou, conversando, trocando ideia de alguma coisa, é claro que ele fez isso, mas no contexto aqui ele estava concentradíssimo, falando de uma coisa muito específica, da vida ou da morte de uma moça que estava lá, fora de si. E ainda mais dentro da notícia maravilhosa que ela não estava morta. Isso era exatamente como eu penso, o que ele quis dizer: ela não estava morta, ela estava num estado que não sabemos qual, de inconsciência, de coma, de uma situação absolutamente profunda, em termos de coma, mas não morta. Eu não posso perder muito tempo, me investir muito tempo aqui, mostrando que muitos estudiosos acham que ela estava morta sim. E que Jesus, na segunda parte da frase, quando disse ela apenas dorme, ele estava se referindo a uma linguagem metafórica, referindo-se ao sono, mas querendo dizer a morte. Muito bem, como é que fica a primeira parte? Ela não está morta. Ele disse, ela não está morta. A explicação que alguns dão é assim: não, porque ela estava morta sim, mas não de uma maneira definitiva, era provisória. Mas ou alguém está morto ou não está morto. O fato de estar morto agora e depois se ressuscitar é outro assunto, mas enquanto estava morto, está morto. Lázaro morreu, ele disse, e eu vou lá ressuscitá-lo. Lázaro morreu.
Ele ressuscitou o filho único também da viúva, aquela viúva de Naim. Então, quando está morto, está morto. E aqui ele diz, não está morto. E é óbvio que esse morto da primeira frase é um morto físico. E se o outro é metafórico, como é que fica? Não, ela não está morta fisicamente. Ela apenas dorme, ou seja, ela está morta metaforicamente. Ela está morta ou ela não está morta? Não, ela não estava morta. Agora, sabe o que acontece? É que muitos chegam assim, isso é incredulidade. Um milagre desse, belíssimo, e que todo mundo acha que a mulher estava morta, embora Jesus diga que ela não estava, mas estão diminuindo o poder dele, e fazendo com que o milagre dele tenha sido menor do que foi. Não concordo, porque Jesus levantou mortos, sim, acabei de dizer, levantou Lázaro, levantou o filho da viúva de Naim, levanta milhares de mortos, às vezes que ele quiser, ele tem poder para levantar mortos, a Bíblia levanta mortos, na Bíblia vemos mortos levantados, não é a questão, mas não vamos dizer que uma coisa é, quando o próprio Jesus diz que não é, porque não há uma explicação razoável. Eu achava assim também. Um dia eu li um artigo, há alguns anos, sobre um inglês, pregador, que argumentou fundo e muito indignado com essa história. É um absurdo, história há 2000 anos dizendo, muitos estudiosos dizendo que Jesus levantou uma morta, que ele disse que não estava morta. E não tem jeito de se explicar metaforicamente ou provisoriamente, era morta ou não é morta. Não dá. Então, resumindo a história, esse caso, eu estou absolutamente convencido que não foi um caso de ressurreição, mas a cura de um profundo estado de inconsciência, igualzinho à morte, nos termos visíveis, nos termos físicos, na cor da pessoa, em todos os aspectos, mas não estava morta. Ainda hoje a ciência tem dificuldade de declarar se a pessoa está morta ou não, hoje. Não é morte clínica, é morte física, é morte isso, já tem várias espécies de mortes. Hoje, 2000 anos depois, agora vai naquela época as pessoas entenderem profundamente o que era um estado de morte ou não. Só uma pessoa no mundo podia dizer, ele. Então, ao contrário de achar que eu estou diminuindo o peso do milagre dele, ao dizer que não foi ressurreição, porque ele mesmo disse, é o contrário. Nesse caso aqui, ele quis se glorificar ao mostrar que ele conhecia mais do que qualquer ser humano o que era a morte e o que não era. Então, na minha concepção, ele cresce aqui, se é que é possível Cristo crescer na minha concepção, porque ele já é infinito na minha concepção. Mas o que eu quero dizer é que não é nenhum demérito absolutamente dizer que Jesus não ressuscitou essa mulher, essa moça, mas ele, pelo contrário, ele humilhou a raça humana toda, até os médicos de hoje, que não sabem dizer quando alguém está morto ou quando não está. Hoje deveriam ler esta passagem aqui, nos hospitais, na hora de saber se alguém está morto ou não, dizer, puxa vida, se ele estivesse entre nós. Jesus aqui olharia para essa pessoa, lá no melhor hospital de Nova York, e diria assim, está morto. Esse aqui não está morto, mas é igual, os instrumentos, eu não quero saber de instrumento, esse aqui está morto, esse aqui não está morto, porque eu entendo de vida e de morte. Então eu acho que é uma forma de glorificar a Cristo, essa maneira de ver esse milagre. O fato é que os homens são tão irreverentes, que riem até de Deus, como fizeram, não compreendem e caçoam dele. Meu amigo, nunca faça pouco de Cristo. Se você não entende, não alcança, tudo bem, mas nunca ridicularize, nunca faça pouco, nunca ria. Não me refiro apenas a palavras duras contra ele ou coisa assim, mas a atitudes, especialmente atitudes contra ele de diminuição, de desprezo. A vida não acabou. Deus permite que pessoas riam dele. Jesus permitiu que rissem dele, mas por enquanto, viu? É por enquanto. Se você ainda consegue rir de Deus, mesmo dentro do seu coração, sem